Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo Saraiva, Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 12, inciso 1º, e vamos falar da linha C. Ainda estamos no tema brasileiros natos. E eu separei a linha C por dois motivos. O primeiro, para o vídeo não ficar muito grande. E o segundo, pois, como é o mais cobrado em prova, merece um vídeo à parte para fazermos os devidos apontamentos. Bom, o que diz o artigo 12, inciso 1º, a linha C? Artigo 12. São brasileiros, inciso 1º, natos. A linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional 54 de 2007. Não é difícil aprender essa regra da linha C. Vamos ponto por ponto para que você acerte na hora da sua prova. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Ou seja, nesta linha, nem o pai brasileiro, nem a mãe brasileira estão a serviço da República Federativa do Brasil. Não é o caso da linha B. Eles estão de férias, ou estão morando no estrangeiro, ou estão cursando uma faculdade, eu não sei. O importante é você saber que nenhum dos dois está a serviço da República Federativa do Brasil. E não precisa ser ambos os pais, basta que o pai ou a mãe sejam brasileiros. Então quer dizer que o filho de um pai brasileiro ou de uma mãe brasileira, ele vai ser considerado brasileiro nato, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Qual é a repartição brasileira competente fora do Brasil? O consulado. Entendemos até aqui? Ou, e eu grifei esse ou em vermelho, sublinhei, para que você não esqueça na hora da sua prova. O que a banca examinadora vai fazer? Vai trocar ou por e muda todo o sentido. Por quê? É uma condição ou outra, ou seja, há duas possibilidades aqui, mas se você troca pela letra E, você só tem uma possibilidade, e não é verdade. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, em qualquer momento, desde que já tenha atingido a maioridade. Ou seja, veio morar no Brasil com 30 anos e optou pela nacionalidade brasileira. É um brasileiro nato, certo? Então, a qualquer tempo, não necessariamente logo após completar a maioridade, tá? Veio para o Brasil com 50 anos, passou a residir na República Federativa do Brasil, optou pela nacionalidade, vai ser deferida, tá bom? Então, em resumo, nasceu a criança no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Há a opção de ir no consulado, na repartição brasileira competente, e fazer ali o registro. Ou essa criança cresceu, atingiu a maioridade, direito personalíssimo, passou a residir no Brasil e a qualquer tempo, depois da maioridade, pode optar pela nacionalidade brasileira, será considerado brasileiro nato. Não é brasileiro naturalizado, brasileiro nato. Gravou, acertou para a sua prova. E eu deixei aqui de propósito para você que essa redação foi dada após 2007, pela Emenda Constitucional número 54 de 2007. Nós podemos observar, e nós falamos na aula introdutória, que a aquisição da nacionalidade ela pode ser originária, primária, involuntária, é o caso dos brasileiros natos, e a derivada, secundária, voluntária, que equivale aos brasileiros naturalizados. E aí você pode perguntar, ora professor, essa pessoa que nasceu no exterior,
de pai brasileiro ou mãe brasileira e não foi registrado quando nasceu, veio para o Brasil e manifestou sua vontade pela nacionalidade brasileira. Como pode ser um brasileiro nato se esse é um ato voluntário? Ou seja, essa pessoa pode passar a residir no Brasil e não optar pela nacionalidade brasileira. Então, como é que pode ser uma nacionalidade originária? Como pode ser um brasileiro nato? A resposta é simples. Esse é o caso de exceção a essa regra da aquisição da nacionalidade. Preste atenção. Você que vai fazer uma prova de nível superior, uma prova de bacharel em direito, você precisa entender esse tópico. É uma exceção à regra da aquisição da nacionalidade originária, que em regra é involuntária, mas nesse caso ela é voluntária. Essa nacionalidade é conhecida como originária potestativa, porque depende de manifestação de vontade. Essa pessoa não será um brasileiro naturalizado, uma brasileira naturalizada. Será uma brasileira nata ou um brasileiro nato. E esta forma de aquisição da nacionalidade é originária potestativa. Presume-se brasileiro. E a partir do momento que ele manifesta a sua vontade, ou ela manifesta a sua vontade, ele adquire ali a condição de brasileiro ou brasileira nata. Antes dos 18 anos, a nacionalidade brasileira é presumida. Entendemos? Importante dica para você, tá? E nós vimos que houve uma alteração nesta linha da Constituição. Isso é simples de explicar. Antes não havia essa condição para que o pai brasileiro ou a mãe brasileira registrasse seu filho ou filha na repartição brasileira competente, tá? Antes não havia essa condição da linha C. E o que acontecia? Acabava, de forma indireta, a República Federativa do Brasil incentivando os apátridas, como nós aprendemos lá na primeira aula, tá? Na aula introdutória sobre nacionalidade. O link fica aqui na descrição para você. Ora, é simples de se pensar. O critério preponderante no Brasil e os soles, não é verdade? Nós aprendemos isso. Agora, um exemplo para demonstrar isso. Pense no seguinte, na Itália, mãe ou pai brasileiro, uma mãe brasileira e um estrangeiro não italiano. A criança nascia na Itália antes da emenda constitucional 54 de 2007, não poderia ser registrada como brasileira. E o critério adotado pela Itália é o ius sanguinis, então não havia ali nenhum descendente de italiano. O que acontecia? Acontecia a apatridia. Acontecia que essa pessoa se tornava um apátrida. A emenda constitucional 54 veio corrigir essa distorção e trouxe essa possibilidade. Agora, professor, e os que nasceram antes da emenda? O artigo 95 do ADCT trouxe uma regra de transição. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 94 e a data da promulgação desta emenda constitucional, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Abriu-se o quê? Uma possibilidade para essas pessoas que nasceram entre 7 de junho de 94 até a promulgação da emenda, de comparecerem até uma repartição diplomática ou consular brasileira e fazerem ali o seu ofício de registro, acabando então com a apatridia dos brasileiros. Entendemos isso? Muito bem. Na próxima aula, artigo 12, inciso 2, falaremos sobre os brasileiros naturalizados. Não perca a próxima aula, tenho certeza que será muito proveitosa para você, para o seu concurso, para o seu futuro. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.